Essas normas nos dizem o que é certo e o que é errado, tanto nas relações entre as pessoas, como nas relações com as coisas e com o ambiente. Os costumes, as tradições e os hábitos, considerados certos ou bons, transmitem às próximas gerações os valores de uma sociedade. Então, Silva afirma que somente o ser humano possui comportamento moral, pois é o único ser histórico, social e prático que transforma conscientemente a natureza ao mesmo tempo em que transforma a sua própria natureza. Ele está fazendo uma diferenciação do ser humano com os animais irracionais e dizendo que, além de a gente ter consciência, a gente consegue transformar a natureza, né, tudo que está ao nosso redor, enquanto a gente se transforma, ou seja, transforma a nossa própria natureza, né? A gente consegue mudar tudo isso, pro bem ou pro mal, mas a gente consegue mudar. Por isso o ser humano é chamado pela ciência de animal racional, né? É a única raça de animal que é racional. Ah, mas tem cachorro que é muito inteligente. Tem cachorro que é muito inteligente. O meu cachorro o meu é misturado, né? Ele é Border Collie com vira-lata. Dizem que Border Collie é a raça mais inteligente que tem. Beleza, meu cachorro é inteligente. Ah, tem cachorro que é mais inteligente que ser humano. Cara, eu não vejo ser humano fazer xixi no sofá, não. Meu cachorro faz com muita frequência. Entendeu? É isso, cara. A discussão é essa. Não tem como um animal ser mais inteligente que uma pessoa. Não tem como um animal ser racional. Né? Eu descobri, não sei se vocês sabiam disso, gente, que o gato, o animal, né? O gato, ele nunca foi doméstico, porque o gato é da família do tigre, da onça. Mas ele aprendeu e se deixou domesticar para não ser extinto. Olha que loucura. É uma forma de inteligência. Eu acredito nisso, eu vi isso no Discovery. Não sei se vocês sabiam. Hoje a gente tem gato em casa, mas o gato é da família da onça. Quem tem onça em casa? Quem é o maluco? Né? Mas essa inteligência é limitada por algum tempo. Se fosse inteligente, eu ia botar eles para trabalhar no meu lugar, para fazer as coisas que eu faço. Fico em casa o dia inteiro, o meu cachorro não faz nada, não produz nada. Enfim, características do bem: positiva, útil, vantajoso, certo, buscar, justo. Características do mal: negativa, inútil, desvantajoso, errado, evitar, injusto. Moral e ética costumam causar algumas questões para os estudantes. O que é moral? O que é ética? Para o pesquisador Ives, podemos utilizar a pergunta: como devo agir, para nos ajudar a compreender a moral, pois ela está diretamente relacionada aos deveres, ao sentimento de obrigatoriedade, mesmo quando não há leis que nos obriguem a agir. A moral é, então, um certo conjunto de normas sobre o correto e justo a ser feito. Esse conjunto pode variar de acordo com a sociedade, com o período histórico e com as crenças e os costumes. A linguagem moral transmite as formas como devemos nos comportar e agir frente aos outros, assim como diz com quem devemos nos relacionar e de que maneira devemos fazê-lo. Ela também nos diz o que não devemos fazer frente a certas situações, quais atitudes devemos ter para não desviarmos do caminho que os valores da moral considera ser os caminhos justos. Aqui eu achei que o e-book deu mole, cara, porque ele fala aqui, ó, que tal relembrarmos? E ele repete tudo que a gente viu acima. A gente acaba perdendo tempo aqui, entre aspas, passando no que a gente já passou anteriormente. Acho que eles poderiam ter adiantado isso, mas vamos lá. Mas você deve estar se perguntando: o que é certo ou errado fazer? Ou o que é justo ou injusto? Então, para dizer o que é certo ou errado fazer, ou o que é justo ou injusto, as normas morais precisam ser explicadas por algum valor que existe na sociedade. Um dos principais valores usados para justificar os atos morais é o altruísmo. Um ato ou juízo altruísta e, por conseguinte, moral, quando as minhas perspectivas e os meus interesses levam em conta as perspectivas e os interesses do outro. O altruísmo pressupõe que a cena, a ação, o julgamento e a escolha sejam ocupados
por algo além de eu, pensar no outro, né? Basicamente é isso. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu tenho sempre que pensar no outro. Para que um ato ou juízo seja considerado moral ou não, pode ser guiado apenas por sentimentos e interesses egoístas, né? Basicamente aqui vai repetir, ele vai falar que ou você é altruísta ou você não é. Quando você sabe que você é altruísta? Quando você toma uma decisão, uma atitude pensando no outro, pensando mais no outro até do que às vezes em você. Agora, quando você não leva em consideração o outro, aí a gente fala de egoísmo, né? É a minha vontade, é o que eu quero, são os meus interesses e é isso que importa. Mesmo sendo o fundamento da ação moral, o altruísmo é uma noção aberta à interpretação de quem é esse outro que deve ser levado em consideração em nossos atos morais. Ainda tem isso, né? Porque às vezes você faz pelo outro, mas quem é esse outro? Depende muito, né? Então, eu não gosto daquela pessoa ali, ela tá precisando, mas eu não vou ajudar não. Vou ajudar o vizinho, a casa dela eu vou pular, né? Então, assim, quem é esse outro? Será que o outro é todo mundo além de você? Ou algumas pessoas além de você? É a sua família em detrimento da outra família e tal? É isso, né? Se você não vê todos, se você não inclui todos nesse outros, então isso não é altruísmo, né? Isso é seletividade. O trabalho do agente de saúde tem como princípio moral a Lei 8.080 de 1990. Lembra que eu falei lá no início da aula? Olha aqui, ó. É isso, né? A gente vai saber o que é ética dentro do nosso trabalho na Lei 8.080, visto que a gente não tem ainda um artigo próprio da categoria discutindo ética no trabalho para os agentes comunitários de saúde, né? Não tem isso ainda. Aqui no texto, quer ver? Ó, eu vou avançar aqui porque a gente já falou aqui, beleza, gente? Deixa eu ver. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Em outros tempos, no nosso país existiam outros valores, outras regras morais. Houve um grande período onde as pessoas eram escravizadas, as práticas espirituais e religiosas diferentes das praticadas na Europa eram consideradas menores, os povos que as praticavam foram julgados como povos incivilizados, sem cultura e até mesmo sem alma. Esses valores, de um outro período na história do Brasil, não reconheciam os direitos de minorias como os povos indígenas e os povos africanos, nem os direitos das mulheres. O genocídio dos povos indígenas, a escravização dos povos africanos e a subalternização das mulheres aos homens eram condutas consideradas aceitáveis, era comum, né? Era normal, valiosas e até úteis, e até mesmo eram justas, olha que loucura, né? Pelos grupos que determinavam qual era a moralidade aceita naquele período histórico. Ou seja, aqui não tinha, era altruísmo zero, né? Era o que eu acho. Eu tô na posição de poder, de muito poder, inclusive de decidir pela população que está debaixo desse meu poder. Então vai ser como eu quero. Você tá fora, você tá fora, você tá fora, você tá fora, e vai botando todo mundo fora. Quando vê, você tá sozinho. Normalmente é assim que acontece, né? O resultado desse período para a nossa sociedade tem reflexos até hoje. Por mais de 3 séculos, esses valores e esse conjunto de regras morais criou e enraizou estruturas sociais que ainda hoje reproduzem valores racistas e machistas que exigem de nós grande esforço para modificá-lo. Os valores morais são introjetados por nós por meio de hábitos cotidianos. Tá vendo por que eu tô falando que o e-book tá muito repetitivo? Vocês estão sentindo isso? A gente falou pra caramba isso daqui lá em cima. Agora ele tá repetindo novamente para falar de moral. Costumes e tradições, e isso acontece sem percebermos. Esse processo ocorre por meio da cultura, da escola, da família, dos meios de comunicação de massa. Olha que loucura, tá repetindo mesmo, cara. Vou avançar, gente, porque a gente já passou aqui, desculpa. Mas realmente tá repetindo. Vamos lá. Programas de rádio, de televisão, as revistas, o cinema e mais recentemente as redes sociais têm influenciado cada vez mais nossos desejos e as ações na medida em que eles nos bombardeiam com determinados valores sociais que moldam nossos julgamentos, nossas decisões e os nossos atos. Na maioria das vezes, não precisamos ler as normas morais para saber o que elas dizem, pois os hábitos, os costumes, as tradições transmitidas pela linguagem as levaram para dentro de nós por meio da socialização.
O que é socialização? Socialização é o processo de inclusão de novos membros em uma cultura, né? A creche, eu gosto da creche. A creche é uma excelente forma de exemplificar socialização. A criança nasce. O que acontece quando a gente coloca ela na creche? A Liz foi para a creche com 1 ano, né? Foi uma decisão nossa de ela ir para a creche com 1 ano. Por quê? Porque a gente acreditava e a gente pensou correto, hoje a gente agradece por esse nosso pensamento, de que se ela fosse para a creche, socializasse com outras crianças, ela ia se desenvolver muito mais rápido. E aqui o que a gente percebeu com a Liz é que a Liz com 1 ano era um bebê e com 1 ano e 3 meses era outro bebê, cara. A Liz ainda tá na creche, ela tá com 2 anos e vai fazer 3 anos dia 11 de janeiro. Então ela ainda tá na creche. Hoje a Liz parece uma criança de... Claro que eu tô brincando, né? Mas eu brinco que ela parece um adolescente de 15 anos, cara. A Liz fala tudo, constrói uma criança de 2 anos constrói uma frase, não tem mais dificuldade para raciocinar e pensar o que vai falar. Ela já sai falando e fala tudo bonitinho. Claro, tem erro de concordância, normal, né? Não passou por essa alfabetização tradicional, mas isso é a socialização, é você estar em contato com pessoas e aprender coisas novas a partir dessa interação social, né? Então, o processo de socialização consiste em uma aprendizagem social através da qual aprendemos comportamentos sociais considerados adequados ou não e que motivam os membros da própria sociedade a nos elogiar ou a nos punir. E essa parte aqui, ó, de aprendemos comportamentos sociais considerados adequados ou não, a gente vê também nessa socialização com a Liz. Tem coisas que ela fala aqui em casa que é absurdo, que a gente tem que falar, Liz, onde você está aprendendo isso? Uma criança de 2 anos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui do que a Liz falou. Teve uma vez que eu não estava me sentindo bem. Normalmente, todos os dias, quando dá 5 horas, eu pego o carro, aí pego a Tainá na casa da mãe dela, né? Que ela sai do trabalho, sai do trabalho, vai pra academia e pega a Liz. E aí, quando dá mais ou menos 5h30, assim, é a hora que elas estão liberadas já, eu pego o carro, vou lá, né, pego a Tainá, pego a Liz e venho pra casa. Todo dia essa é a minha rotina. Só que teve um dia que eu passei mal. E eu falei, pô, Tainá, eu tô passando mal. Não vou conseguir buscar vocês. Pega um Uber, vem pra cá. É pertinho. Distância assim de... Se vier de carro é uma distância de 10 minutos. Se vier a pé vai ser meia hora. Então não dá pra ela andar com a Liz. Sozinha ela anda de boa, mas com a Liz, criança é fogo. Vocês sabem como é que é, ainda mais 2 anos, né? Vai querer colo e tal. E meia hora com uma criança no colo não dá. A Liz tem 15 quilos. 15 quilos é muita coisa. Eu falei, Tainá, pega um Uber que eu não tô bem. Não vou conseguir dirigir, vai ser arriscado e tal. Aí, beleza. Eu acho que a Tainá deve ter falado pra Liz que eu tava passando mal. Porque eu fiquei no quarto, deitado, eu escutei o furdunço, a Liz quando chega em casa é um furacão, eu chamo ela de Hilda Furacão. Quem lembra dessa novela da Hilda Furacão? Eu chamo a Liz de Hilda Furacão, porque ela chega em casa, meu Deus do céu, é um rebuliço. Aí ela veio, cara, ela entrou no quarto, ela me viu deitado assim, aí ela foi falar pra mãe dela, olha o que a Liz falou pra mãe dela, uma criança de 2 anos. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Ela falou assim, mãe... O papai morreu. Olha isso, cara. Então é isso, né? É exatamente isso que a gente acabou de ler aqui, ó. A socialização, ela faz a gente aprender esses comportamentos que são considerados adequados ou não. Então ali se desenvolveu, fala tudo, fala pra caramba, desenvolve muito bem o raciocínio, a gente conversa, ela é obediente, ela é desobediente, mas é isso, né? Essa socialização também traz pra gente comportamentos que não são adequados. E aí a gente vai lidando, a gente vai moldando, né? Enquanto ela é uma criança, a gente consegue corrigir. O problema é quando a gente tem que lidar com um adulto ignorante, né? Aí é que é fogo, porque é difícil de desconstruir, né? Mas, enfim, mas ali chegou pra mãe dela e falou isso. E eu ouvi, lá no quarto eu ouvi ela falar, caraca, cara, criança é doideira mesmo, né, cara? Criança não tem noção do que fala. Papai morreu. Ai, meu Deus, vamos lá. Dando continuidade ao nosso diálogo, você sabe qual a relação entre ética e comunicação? A comunicação é a principal forma de transmitir valores morais. Ela também é uma das suas principais ferramentas de trabalho. Então, ao se comunicar, os profissionais de saúde exercem forte influência na construção de valores sociais e de regras morais. O campo da saúde difunde constantemente normas sobre o que é certo e o que é errado
fazer. Só pra voltar no caso deles que eu não concluí, né? Que eu tava falando de aonde que você aprende essas coisas. E aí a gente foi perguntar pra Liz. Eu olhei pra Tainá e falei pra Tainá assim, Tainá, onde que a Liz aprendeu isso, cara? Porque a gente não fala de morte em casa. Ainda mais pra uma criança, né, cara? Tem 2 anos, não tem por que falar isso pra ela. Tá todo mundo ali, todo mundo que ela conhece tá vivo, né? Os amigos da escola, a família, vovó, tá todo mundo bem, então não tem por que falar pra uma criança de 2 anos sobre morte. Mas ela chegou em casa dizendo que eu tava morto lá na cama. Enfim, cara, criança loucura, não. Mas é isso, né? Faz parte. Quem é pai, mãe ou quem convive com criança sabe as loucuras que só uma criança é capaz de fazer. O meu filho, desculpa, eu vou contar essa história, tenho que contar pra vocês. Eu tenho 2 filhos. Tenho um de 16 anos e tem a Liz de 2 anos e meio. O meu filho de 16 anos... Ó, cara, isso aqui também foi constrangedor demais, sabe? Mas de um nível de constrangimento que só de lembrar eu fico constrangido. Meu filho, quando ele tinha mais ou menos ali uns 4 anos, eu acho, 3, 4 anos... A gente tava andando na rua e passou um rapaz com uma muleta, cara. E ele tinha deficiência, né? Então, ele tinha uma perna maior do que a outra. E aí ele andava como você já deve imaginar aí, né? E aí, cara, o Felipe, ele podia ter falado pra mim, que se ele falasse pra mim tava tudo bem. Mas ele olhou pro cara e falou, cara, uma criança de 3, 4 anos... Moço, por que você não anda direito? Cara, criança, cara, só Deus mesmo pra perdoar, cara. Não dá. Eu nunca me esqueço disso, cara. Ele perguntou pro cara, o cara ficou super constrangido. Eu pedi desculpa, obviamente, mas o cara falou: não, pô, tá tudo bem. Uma criança, o cara entendeu, mas também ficou constrangido. Cara, ficou um clima horrível. Ficou um clima assim, pensa num clima ruim. E eu pedindo desculpa até morrer. Aí agora morri de novo pra Liz. 15 anos depois, sei lá, 13 anos depois. A você, gente, cabe a tarefa de traduzir e comunicar essas normas, além de informar sobre os protocolos e as melhores maneiras de construir a saúde. Entretanto, a comunicação feita com os usuários do SUS é aberta a interpretações e julgamentos dos seus próprios usuários. Assim, é importante sempre refletir sobre como a comunicação é feita no cotidiano de trabalho e quais os valores que estão sendo transmitidos por meio dela. Mais uma vez, né, na forma que você e eu, que a gente se comunica, a gente também tem que tomar cuidado com os nossos valores, né, com a ética e com a moral na forma que a gente fala. A gente consegue transmitir isso no comportamento, né, nos gestos, no olhar, aquele olhar de nojo, né, aquela repulsa e tal, mas na comunicação, no falar também, a gente pode demonstrar ali que a gente está indiferente a essa situação. Mas enfim, deixa eu passar aqui, porque aqui vai repetir. Tá. Aqui, ó. Os agentes de saúde devem sempre seguir as atribuições da sua profissão, obedecendo às normas, aos regulamentos e protocolos estabelecidos. Porém, a capacidade operativa dessa atuação precisa considerar as experiências dos sujeitos, assim como os determinantes históricos sociais, os valores e a diversidade sociocultural da organização social e da saúde. Você sabia? Existem ferramentas que podem ajudar a promover comunicações mais efetivas no território. Mais adiante, você irá aprender sobre 2 dessas ferramentas que podem ajudar em suas práticas comunicativas de educação e a refletir sobre o cotidiano do trabalho. A educação popular e a educação permanente em saúde. Vai ter, né? Essa disciplina aqui, que é de educação popular e educação permanente em saúde. Ó, Giovanise botou aqui, eu bem sei a inteligência das crianças. Tem uma de 3 aninhos, é igualzinho. Cara, criança é fogo. É cada coisa, cara. Cada coisa que fala, assim, que... A nossa sorte aqui em casa, né? Eu e Tainá, a gente não tem o hábito de falar palavrão. Né? Não faz parte da gente assim, inclusive é anterior da gente se conhecer. Ela era assim, eu sou assim, então a gente não tem o hábito de falar palavrão. Não tem nada a ver com religião, com nada disso. A gente não tem o hábito mesmo, né? E aí a Liz, quando tá com a gente, de vez em quando ela solta uns. Por quê? Porque outra parte da família fala. Criança na creche deve falar por conta de uma outra construção e tal. É loucura, cara. Criança não dá pra entender, não. Criança a gente só aceita. Não tem que entender criança, não, cara. Eles que têm que entender a gente. Com a comunicação, podemos reforçar que a saúde é apenas a ausência de doenças.
ou podemos mostrar que ela é determinada pela forma como as relações socioambientais acontecem. É muito comum que profissionais da saúde culpem os pacientes por condições precárias de saúde sem conhecer a história das pessoas ou as condições socioeconômicas e culturais da comunidade em que elas vivem. Isso aqui é verdade mesmo, cara. O tema que eu mais gosto de estudar dentro da saúde, né, do SUS, é determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. Vai ter uma disciplina aqui, exatamente com esse nome. Determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. Quando a gente estuda isso, essa parte específica, a gente começa a entender que o usuário, é impossível para uma pessoa ter 100% de controle sobre a sua condição de saúde. É impossível. E a gente aprende isso nessa aula, nesse estudo de determinantes e condicionantes. Porque o que é determinante? Determinantes do processo saúde e doença. Determinantes é tudo aquilo que determina a sua saúde. Se você vai ter uma boa saúde ou não. Então, vou dar um exemplo de determinante. Se a pessoa mora num lugar onde tem um esgoto a céu aberto, ou melhor, um rio poluído que passa na frente da sua casa, isso determina a saúde dessa pessoa. Ou seja, por mais que ela se cuide, ela sempre vai estar propícia a pegar alguma doença, porque aquele rio está sempre ali na frente. Enquanto ela não sair daquele lugar, daquele local insalubre, não adianta. Então percebe como não é culpa dela se ela, por exemplo, pegar uma tuberculose? Se ela, por exemplo, pegar uma doença de pele, porque aquele rio inundou, jogou para fora, encheu a casa dela e ela teve contato com água, com aquela água poluída. Ou seja, ela não tem culpa, não tinha o que ela fazer. Mas aquela situação determinou a sua condição de saúde. E o que é condicionantes do processo saúde e doença? Aí sim, no condicionante a gente pode responsabilizar o usuário, que é o usuário que adquire diabetes. Pô, todo mundo sabe, gente, que se comer muito doce uma hora vai dar ruim. Dá uma segurada. Todo mundo sabe disso. Mas tem muita gente que não tá nem aí. Tem gente que não tem educação escolar, ou educação social, ou nunca ouviu ninguém falar que se comer muito doce fica doente. É raro, mas pode acontecer. Mas no geral, quando se trata de condicionantes, normalmente a culpa é do usuário. Normalmente a culpa é dele por ter ficado hipertenso, normalmente a culpa é dele por ter ficado diabético e alguma série de outras doenças aí. Mas quando se trata de determinante, não. E é isso que esse trecho aqui que tá azul, que vocês estão vendo, tá dizendo, né? É muito comum que profissionais da saúde culpem os pacientes por condições precárias de saúde. Então, quando a gente estuda determinantes e condicionantes do processo saúde e doença, a nossa visão muda. E a gente vê que, pô, cara, não dá. Realmente não dá. Essa pessoa aí vai voltar daqui a 2 anos com tuberculose de novo pra cá. Quem aqui nunca viu uma pessoa que que teve tuberculose, tratou a tuberculose, tomou o medicamento certinho, 6 meses, uma maravilha, recebeu alta, 2 anos depois voltou com tuberculose de novo? Quem aqui nunca viu isso acontecer? Ou melhor, quem já viu isso acontecer? Bota aqui, sim ou não. Eu tenho certeza que alguém vai botar sim aqui. Sabe por quê? Porque provavelmente o lugar que essa pessoa mora é insalubre, gente. Provavelmente ela tá propícia a pegar essa doença. Não tem como fugir. E ela não tem condições econômicas de sair daquele lugar. Então vai acontecer, infelizmente. A pessoa tá ali, a doença tá rondando ela o tempo todo, ela vai voltar pro consultório. E se a gente culpar ela, pô, de novo, tô com tuberculose, não se cuida, pelo amor de Deus. É isso, entendeu? É justamente isso. Ela não tem culpa, gente. Não tem culpa. É fogo. Então é bom, eu gosto muito, cara. É a disciplina que eu mais gosto mesmo, é determinantes e condicionantes do processo saúde e doença. E foi a que mais mudou, assim, a minha visão com relação aos usuários. Tá vendo? Um monte de gente aqui com sim, ó. É isso, cara. O pessoal volta mesmo, passa 2 anos, volta com a tuberculose de novo. Não tem jeito. E se bobear, essa pessoa vai ter tuberculose 3, 4, 5 vezes na vida, até sair daquele lugar. Pense sobre isso. Na maioria das vezes, é mais efetivo comunicar o que precisa ser feito para promover saúde do que dizer o que está sendo feito de errado. Né? Exatamente isso aqui, ó. Aqui ele conclui esse pensamento. Né? Então, se você sabe que aquele lugar ali é insalubre ao ponto de transmitir a tuberculose, independente do que a pessoa vai fazer, aqui está dizendo, ó.
é mais fácil, melhor, é mais efetivo comunicar o que precisa ser feito para promover a saúde, que nesse caso aqui é trabalhar de forma intersetorial. É a saúde trabalhando com a Secretaria de é o quê? Saneamento básico? Acho que é saneamento, né? Acho que é saneamento. É trabalhar essa intersetorialidade. Aí o médico, o agente de saúde, o enfermeiro vai ter que acionar o serviço. Como que aciona? É responsabilidade da equipe de saúde? De certa forma, sim. Não é atribuição, mas é um processo de responsabilidade. Se eu sou agente comunitário de saúde, tô vendo que aquele rio, ele vira e mexe e joga água para casa dos meus usuários. As minhas crianças estão passando mal direto. É diarreia, é mancha na pele, é ferida, e é um monte de coisa que é sempre a mesma coisa. E eu sou um agente comunitário de saúde que já percebi que a culpa é do rio. O que eu posso fazer para ajudar? A gente tem que fazer, lembra da filosofia? O que eu posso fazer para ajudar? Cara, eu vou conversar com o presidente da associação para ver se ele já tomou alguma atitude. E aí, presidente, aquele rio lá, já falou lá com a Secretaria de Obras, sei lá qual é a secretaria, nem lembro agora. Ele vai falar, já falei, cara, não resolve. Eles falam que vão vir e nunca vem. Normalmente é assim, né? Eu não tô dizendo que o presidente tá mentindo, tô dizendo que a resposta é sempre essa mesmo. A gente vai e nunca vai. Aí o que o agente comunitário de saúde pode fazer então para além? Para ajudar nessa solicitação? É importante sempre vocês se lembrarem que vocês, né, agentes de saúde, nós, agentes de saúde, nós somos funcionários do Estado, gente. A gente é o Estado ali. Quando eu falo Estado, eu falo país, tá bom? Eu sei que muitos é município, Estado, União e tal, mas o Estado, país. Nós somos funcionários do serviço público do Estado, então a gente pode ligar diretamente para a Secretaria de Obras Públicas, de Saneamento, ou a gente pode ir diretamente lá e solicitar o serviço. Como? Mostrando seu crachá. Você é funcionário. E existe a intersetorialidade, que tenho certeza que todos já ouviram. As secretarias, elas trabalham em rede. Então, se você for lá, por exemplo, eles vão ter que abrir a porta para você entrar e vai ter que atender a sua solicitação. Ah, Léo, você está dando mais uma atribuição para a agente comunitário de saúde. Não, gente, não estou dizendo, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Não é obrigação do agente comunitário de saúde fazer isso. Eu estou dizendo que, se você quiser, você pode fazer isso. Entendeu? E aí você vai sugerir e você vai dizer exatamente o que está grifado aqui, ó. Comunicar o que precisa ser feito para promover a saúde, mais do que dizer o que está sendo feito de errado, né? Basicamente é isso. Então, assim, de fato se entender enquanto agente comunitário de saúde como uma liderança comunitária, porque é isso que o agente comunitário de saúde é, uma liderança comunitária. Se a gente consegue se perceber dessa forma, cara, a gente é muito mais efetivo do que a gente já é, né? Porque o agente comunitário de saúde é muito efetivo, muito mesmo, muito, mas muito mesmo. Tanto que todos nós sabemos que sem agente comunitário de saúde não existe estratégia de saúde da família, né? E aí não existe na teoria, não existe na prática. A gente sabe muito bem. A gente, por exemplo, eu tenho certeza que muitos aqui passaram por greves, certo? Né? Nos anos recentes aí, greve dos agentes de saúde. Quer ver uma coisa que deve ser comum em todos os lugares? Bota aqui sim ou não, por favor. As greves que eu participei... Isso aqui é só para confirmar que não existe estratégia de saúde da família sem o agente de saúde. As greves que eu participei, eu, Leonardo, como agente comunitário de saúde, durante o período de greve, todas as outras categorias na unidade básica de saúde reduziram o serviço. Isso é a prova de que não existe estratégia de saúde da família sem agente de saúde. Porque se a gente está em greve, não está trabalhando porque está requerendo direitos, por que as outras categorias reduzem o serviço? Tem explicação para isso? Não deveria diminuir, pô. Ou seja, se diminuiu, é porque, cara, sem agente comunitário de saúde não dá para trabalhar. É isso, né? A prática é essa. Eu tenho certeza que nas unidades de vocês, quando passou por greve, o serviço também foi reduzido. Tenho certeza. Certeza absoluta. Até porque tem coisas que o agente comunitário de saúde faz... que o restante da equipe deveria fazer e não quer fazer. Então, se a gente está em greve, quem vai fazer? Ninguém. Reduz o serviço. A gente só vai atender paciente agendado. Não é assim? Não, ele está em greve, só paciente agendado. Não tem demanda. É assim. Ou seja, sem agente de saúde, não existe estratégia de saúde da família. Ou seja, agente de saúde é essencial
para o SUS, essencial para a população. Se um dia acabar, que a gente sabe que não vai, mas vamos imaginar que um dia venha um retardado maluco da vida, acabou, não precisa mais de agente comunitário de saúde, não. Coitada da população, gente. Coitada da população. A população que hoje fala mal dos agentes de saúde, ela vai implorar pela volta dos agentes de saúde. Mas vai implorar mesmo, tá bom? Esse aí que fala que você não vale nada, vai estar lá na frente, lá, ó. Tem que ter agente de saúde, tem que ter agente de saúde, tem que ter. Eles não vão falar assim, ó. Poxa, não sabia que eles eram importantes. Eles não vão falar isso, eles vão falar que tem que ter. Porque essa é a verdade. Saiba que tanto a comunicação em saúde como as práticas de saúde estão abertas a interpretações. Essas interpretações ocorrem por meio dos valores que existem na sociedade. É isso mesmo, Malu. É a realidade de todas as cidades mesmo. Eu acabei de comprovar aqui. Olha só, vou contar pra vocês porque que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter vindo pra internet como agente comunitário de saúde. Essa foi a melhor coisa profissionalmente, tá bom? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, primeiro, eu saí da minha bolha, eu achava que ser agente de saúde era razoavelmente bom, porque aqui no Rio de Janeiro é razoavelmente bom, tá? No município do Rio de Janeiro. Apesar de não ser estatutário o cargo, aqui todo mundo é CLT, é razoavelmente bom ser agente de saúde no Rio de Janeiro. Então, antes de ir pra internet, eu pensava que todos vocês tinham a mesma realidade que eu, pô. Ah, é maneiro. Aí eu vim pra internet, comecei a criar conteúdo. E comecei a ter contato com agentes de saúde do Brasil inteiro. E aí eu vi que o Rio de Janeiro, com todos os problemas que a gente tem, que são muitos, os agentes comunitários de saúde aqui é muito precarizado, extremamente precarizado, eu vi que, infelizmente, tem agentes de saúde em condições ainda piores, mas muito piores. Assim como eu vi que tem agentes de saúde muito melhores, muito mais valorizados, ainda que todos nós estejamos precarizados, né? Dentro dessa precarização, tem vários níveis. Muito ruim, extremamente ruim, razoavelmente bom, que é o caso do Rio de Janeiro. Tá legal, se melhorar, melhora, né? É isso. Mas foi a melhor coisa que eu vi. E aí, além de ter vindo pra internet, ter me feito bem, por poder conhecer a realidade, eu também percebi isso daqui que eu acabei de falar agora. É a questão da greve. Tem greve no Rio de Janeiro, só atende demanda, quer dizer, só atende agenda, não tem demanda. Só que não é só no Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro. Ou seja, a gente tem realmente que bater no peito e falar, isso aqui não funciona sem a minha presença nessa unidade. E é individual também, tá bom? É individual, não é só a sua UBS não funciona sem os agentes de saúde. A sua equipe não funciona sem você que tá me assistindo aí. Quem vai dar conta da sua microárea? A gente sabe muito bem o desespero que é para a equipe quando tem uma área descoberta. Aí joga o agente de saúde lá, porque tem que resolver aqueles problemas lá. Tem um monte de família lá, não pode ficar desassistida. Joga o agente de saúde. Então você que está assistindo, você tem que bater no peito aí. Cada vez que você se sentir ofendido, diminuído, desvalorizado, você tem que bater no peito e falar, isso aqui não funciona sem a minha presença. Ninguém é insubstituível, né? A gente pode sair e entrar outra pessoa. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto você está no lugar que você está, cara, você tem que bater no peito, sim. Isso aqui não funciona sem a minha presença. É isso que acontece. E é a realidade. E a internet me mostrou isso, cara. De fato. Não, aqui a gente já passou, né? Tá. Ao longo de nossa história, existe uma variedade de interpretações do mundo que são diferentes das nossas. No trabalho, em saúde e como agentes públicos, precisamos aprender a não julgar os outros através dos nossos valores pessoais. De novo, gente. De novo, já falou isso daqui umas 3 vezes o texto. E sim buscar compreender quais os valores determinam as ações dos nossos usuários, sejam indivíduos ou famílias. Você sabia que todas as profissões possuem regulamentos que definem as atribuições e os limites da atuação do trabalho, dos trabalhadores que a exercem? Pois então, conheça a seguir o conjunto de normas que regulamentam o seu trabalho. Já foi falado isso daqui, né? Que é a Lei 8.080. Ela regulamenta o nosso trabalho, os limites do nosso trabalho, mas na verdade os limites do nosso trabalho, do agente comunitário de saúde, não é
a lei 8.080 que define, né? É a lei, tá aqui, ó. Aqui, ó. 11.350 e 13.595. É sempre importante o agente comunitário de saúde saber que a lei 11.350 e a lei 13.595 está acima de qualquer outro documento oficial municipal, estadual ou federal, beleza, gente? Ou seja, vou traduzir aqui. A PNAB não está acima da lei 11.350. A lei 11.350, ela regulamenta e diz como tem que ser o trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. E ao construir a PNAB, tem que levar em consideração a lei 11.350. E a gente sabe que, na prática, a imensa maioria das outras categorias profissionais da unidade básica de saúde não sabem da existência da lei 11.350, isso é uma realidade, e como eles não sabem da existência dessa lei específica para as duas categorias de agente de saúde, eles acreditam que a PNAB é que norteia o nosso trabalho. É por isso que muitos de nós ouvimos com muita frequência: você tem que fazer porque a PNAB diz. Você tem que fazer porque está escrito na PNAB. A PNAB diz, a PNAB diz, a PNAB, 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 PNAB. Bom, vamos começar a falar então da nossa legislação para os nossos profissionais ali da equipe. Cara, parêntese aqui, ó. Na minha última UBS, eu batia muito de frente com a minha enfermeira. Não tô falando mal dela, tô contando situações, tá? Eu batia muito de frente com a minha enfermeira, muito, em reuniões de equipe. Então, caraca, maluco. Porque a PNAB diz, a PNAB diz, a PNAB diz. E eu sempre falava a mesma coisa. Mas a lei 11.350 não diz. E aí? O que a gente faz? Eu vou fazer o que a lei diz. Porque quem regulamenta o meu trabalho, quem diz o que eu tenho que fazer, é a lei 11.350, não a PNAB. A PNAB vai dizer o que eu tenho que fazer se ela respeitar a lei. Respeitou a lei? Beleza, vamos falar de PNAB. Ultrapassou a lei? Não, aí não. A lei está acima, é uma lei federal. A lei 11.350 serve para eu que estou aqui no município do Rio de Janeiro e para você que está me assistindo aí, sei lá, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Mato Grosso. É lei para todo mundo. Por isso que é importante o agente comunitário de saúde conhecer de ponta a ponta a lei 11.350. Vocês precisam conhecer. Para quem não conhece, tá bom? Obviamente. Precisa conhecer a lei 11.350. É a lei do seu trabalho. É o mínimo que você tem que saber, é a lei 11.350. Senão vai ser isso. A PNAB diz. E muitas vezes a PNAB passa por cima da lei, tá bom? Muitas vezes a PNAB passa por cima da lei 11.350. Então tem que ficar muito esperto. Por isso que eu batia muito de frente, né? Eu sempre fui o trabalhador chato, o agente de saúde chato da UBS. Mas é isso mesmo, tem que ser chato mesmo. Eu sei o que a lei diz. Se eu sei o que a lei diz, eu vou fazer o que a lei diz. Se a lei não tá dizendo isso, tá tendo interpretação errada, então eu não vou fazer não. Só vou fazer se todo mundo fizer. Eu era assim. Não, ó, a lei não diz que a gente de saúde tem que fazer isso não. Se tá botando essa atribuição pra mim fazer, então toda a equipe tem que fazer. Todo mundo, médico, enfermeiro. Se todo mundo fizer, eu faço. Agora, se mandar só o ACS fazer, eu não vou fazer não. Era assim que eu trabalhava. Paciência, mas pode me achar que é chato, que tá tudo bem. Aqui, gente, isso aqui eu achei importante, ó. Eu até abri aqui, ó. Tem uma aba aqui em cima, que eu não sei se dá para vocês verem, mas eu vou mostrar. O trabalho dos agentes comunitários de saúde ainda deve seguir as resoluções 001 de 2014 e 017 de 2015, que criaram e atualizaram o Código de Ética dos técnicos em agente comunitário de saúde. Aí quando eu vi isso daqui, eu lembrei que tem uma instituição, eu esqueci agora como é que fala. Como é que é? Tem o Corém, conselho. Eu lembrei que tem um conselho para técnicos de agente comunitário de saúde, que eu não sei se vocês conhecem. E ele está sendo citado aqui no material didático do curso. Aí o que eu fiz? Peguei aqui, ó, essa resolução e achei aqui, ó. Cadê? Eu já abri aqui, vocês estão vendo. Aí fui pesquisar, né, esse código de ética. É isso aí, Josélia. As leis existem para ser cumpridas. Se tem lei, tem que cumprir. Então,
Só que esse daqui, ó, é a Contax, tá vendo, gente? Conselho Nacional de Técnicos e Agentes Comunitários de Saúde. Eu cheguei a conversar uma vez com o presidente da Contax. Quer ver? Deixa eu ver o nome aqui, ó. Eu cheguei a conversar pelo WhatsApp, tive um contato. Só que aqui tem um documento de ética, eu não achei aqui, gente. Eu procurei devagar, quer dizer, eu procurei de qualquer jeito. Aqui, ó, código de ética, tá vendo? Eu falei que não procurei. Eu tenho que procurar direito, tem que ser menos preguiçoso. Aqui tá o código de ética. Eu vou mostrar aqui pra gente ver, porque o material didático do curso diz que tem um código de ética dos técnicos em agente comunitário de saúde. Então você que está se formando agora, como técnico nessa turma em andamento, já fica ciente desse documento. Só que, pô, esse site aqui, ó, desse conselho, a última atualização deles, cara, é de 2020. Já tem 4 anos que eles não postam nada. Então eu não sei se esse conselho aqui ainda tá ativo. Mas eu conversei com eles, deve ter no máximo 2 anos. Naquela época estava ativo, agora eu não sei. Mas aqui o código de ética. Vamos ver o que diz o código de ética dos agentes comunitários técnicos e agentes comunitários de saúde. Vamos ver. Ó. Aqui, ó. Código de ética dos TACs. E não só TACs, tá bom? Tem ACS também aqui, ou seja, é código de ética do técnico e agente comunitário de saúde e do agente comunitário de saúde. E aqui tem as informações desse código de ética, ó. Eu não vou ler tudo porque vai ser extenso, né? Na verdade aqui a aula também, eu acho que já acabou. Acabou. Realmente. Então vou só dar uma passadinha aqui bem rapidinho no código de ética, só para a gente entender aqui que é focado no agente de saúde, isso é importante. Ó, o técnico e agente comunitário de saúde é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano, tô no artigo 1, beleza? É porque não dá aqui, nesse aqui não dá para sublinhar, mas eu tô no artigo 1. O técnico e agente comunitário de saúde, TACs, é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção e recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Isso aqui é atenção primária, né? Promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação, né? Reabilitação de usuários. São os princípios da atenção primária. Os profissionais técnicos e agentes comunitários de saúde participam como integrantes da sociedade, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde. Eu estou procurando aqui para ver se tem alguma coisa mais de comportamento de trabalho. Deixa eu ver, dignidade. Aqui, ó. Respeitam a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza, tá vendo? Profissional técnico em agente comunitário de saúde exerce sua atividade com justiça, competência, responsabilidade, compromisso, honestidade. Legal, né? Eu vou botar aqui no chat para quem quiser, beleza? Porque eu não vou ler tudo não, mas eu vou disponibilizar aqui. É importante a gente saber tudo isso.